Olá, feliz sábado! Estamos começando mais um programa Lição Interativa e que bom recebê-lo nesta noite onde temos o privilégio de estudar a Palavra de Deus, continuar estudando as lições da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo para estar conosco nesse momento maravilhoso, especial de estudo, de aprendizado, onde temos recebido lições incríveis, maravilhosas para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual e para a nossa preparação para o reino eterno. Queridos internautas, eu tenho 4 recados a passar a você. O primeiro deles é que esta transmissão nós preparamos com todo carinho para você nesta semana. Ele não é um programa ao vivo, porque, e aí já vem o segundo recado, neste final de semana nós estaremos transmitindo aqui pelo canal da TV Conectados com Deus as festividades de formatura dos alunos da Escola Missionária, que estarão acontecendo no município de Almirante Tamandaré, na Grande Curitiba. Então, logo mais às 20 horas, você poderá acompanhar no canal Conectados com Deus, ou TV Conectados com Deus, a transmissão do início desta programação que terá o seu encerramento no domingo. Cerimônia de formatura dos alunos da escola missionária, certo? Então você é convidado também para estar acompanhando essa programação que estaremos transmitindo pelo canal TV Conectados com Deus. Mas pensando em você que gosta de estudar a Palavra de Deus, as lições da Escola Sabatina, que toda sexta-feira está aqui conosco para aprender mais desse conteúdo, então por isso nós deixamos esse material preparado para você e que você está assistindo neste exato momento, ok? Bom, o terceiro recado que tenho a passar para vocês é que no próximo final de semana, na tarde do sábado, nós estaremos transmitindo um evento do Departamento de Música, que é o lançamento de corinhos e devocional. O devocional são clipes musicais preparados com muito carinho através de uma produção toda especial. E este é um lançamento do Ministério de Louvor, um projeto dos departamentos de música das Uniões Norte e Sul brasileira. E você é convidado para estar acompanhando. Esta programação acontecerá no próximo sábado, dia 3 de dezembro, na parte da tarde, ok? Ao longo das nossas programações desta próxima semana estaremos também informando maiores detalhes. E o quarto recado, na verdade, não é um aviso, mas apenas uma manifestação de gratidão, porque no final de semana passada estive visitando os nossos irmãos lá de Balsas, no Maranhão. Foram momentos muito especiais em que estivemos com os nossos irmãos nesta cidade. E aí temos na tela alguns deles, né? Não todos estavam aí na foto, mas uma boa parte deles, dos nossos irmãos desta cidade. Quero dizer que foram momentos incríveis que passei com vocês, momentos maravilhosos. Que Deus continue abençoando vocês ricamente e que a causa do Senhor possa estar crescendo, se desenvolvendo cada vez mais nessa região e que cada um de vocês seja um mensageiro de luz, um mensageiro deste conhecimento, dessa luz que o Senhor nos tem dado, certo? Que Deus os abençoe. Nesse instante nós teremos um louvor e voltaremos na sequência.
Deus seja louvado por essa apresentação musical do conjunto de cordas de Botiatuba. Bem, queridos internautas, chegou o momento de nós trazermos aqui aquele que será o nosso convidado, aquele que estará interagindo conosco esta noite no estudo da lição, que é o nosso irmão missionário Taishuan de Souza. Seja bem-vindo, irmão Taishuan. Obrigado, irmão Luzilei. É sempre um prazer poder participar aqui deste programa todo especial. Gosto muito de receber o convite, de estar aqui. É sempre um privilégio poder participar deste programa todo especial aqui da Lição Interativa. Irmão Taishuan tem sido uma grande ajuda para nós. Ele tem atendido, inclusive, convites assim de última hora, né, irmão Taishuan? E muito obrigado pela prontidão, por se mostrar sempre pronto para nos atender, para nos auxiliar. Para nós é sempre um privilégio, poder participar, poder somar na obra, Então isso é um grande prazer para nós. Muito bem. Só mais um detalhe acrescentando, missionário Taishuan, missionário na Grande São Paulo, atendendo igrejas como Vila Maria, Guarulhos e Atibaia. Isso. Acertei, né? Isso. Maravilha. Que Deus seja louvado, que Deus continue abençoando ricamente o seu ministério nessa região. Nesse instante, nós vamos nos apresentar diante de Deus através de uma prece, suplicando a sua bênção para o estudo que faremos a seguir. Oremos. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado por este momento que o Senhor está nos concedendo para estudarmos a Tua Palavra. Muito obrigado porque bondosamente o Senhor tem estado conosco, tem enviado ensinamentos tão especiais para o nosso crescimento, para a nossa preparação para o reino eterno. Te suplicamos, Pai querido, que perdoe os nossos pecados, coloque em nossos lábios aquilo que o Senhor deseja que seja transmitido à sua igreja, ao seu povo, e ajude-nos, ó Pai, que em vista de todas essas lições que temos estudado, que possamos também vivê-las, que possamos de fato estar obedecendo a sua palavra, Pai querido. Todas essas bênçãos nós te suplicamos desde já, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, sim. Muito bem, vamos continuar a nossa série de estudos acerca dos mordomos nos últimos dias. Já é o segundo trimestre que estamos estudando esse tema e na semana passada nós estivemos estudando uma lição que nos apresentou a necessidade do compromisso que temos para com o nosso Deus no que diz respeito ao dízimo e também às primícias, apresentando que não é uma opção para nós devolver a Deus o dízimo e as primícias, mas que isto é um reflexo do nosso relacionamento com Deus, é um reflexo do quanto nós de fato reconhecemos em Deus o nosso Criador, o nosso mantenedor ou o possuidor de todas as coisas. Quando nós entendemos isso, 10% de dízimo, mais alguns porcentos de primícias, será pouco em vista de tudo que o Senhor nos tem dado. Pois bem, mas avançando no trimestre, nós chegamos à próxima lição, que é a lição de número 9. E vamos nesta lição aprender sobre o cuidado para com os pobres e as ofertas de gratidão. E vamos ver o que mais o Senhor nos apresenta como direito seu, direito de Deus, e dever nosso, no que diz respeito às finanças, no que diz respeito à administração dos recursos que o Senhor tem entregue em nossas mãos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Salmo 116, verso 12. O salmista, então, em vista de tudo que ele estava percebendo que recebia de Deus, ele se perguntou: o que eu darei? Apenas como uma manifestação de gratidão por tudo que o Senhor me tem feito. E o pensamento da inspiração: nossa abnegada benevolência, nossas ofertas voluntárias devem comprovar que a verdade tem atuado em nosso coração. Então, a forma como nós lidamos com o separar para o Senhor as nossas ofertas, as ofertas voluntárias, a nossa obra de benevolência, isso é uma comprovação de como está o nosso
relacionamento com Deus, do que a verdade de Deus tem feito em nosso coração. É como se fosse um termômetro que mede a temperatura daquilo que está se testando, né? Está se provando. Então, as nossas atitudes no que diz respeito à abnegada benevolência e ofertas voluntárias medem a temperatura da nossa relação com a verdade, com o ensinamento da palavra de Deus. Vamos ao primeiro tópico: o Criador é dono de tudo. Irmão Tai, pergunta A: do que somos lembrados quando consideramos a quem o mundo pertence? Muito bem, essa pergunta ela é muito importante, porque aqui traz uma memória para nós de tudo que existe. Por exemplo, o planeta foi criado por Deus, tudo que existe foi criado por Ele, e muitas das vezes hoje nós não conseguimos entender isso. Através das nossas ações, nós pensamos, por exemplo, que o carro que eu tenho é meu, que a casa que nós temos é nossa, que a terra, enfim, tudo que nós temos, todas as posses que nós conseguimos construir com o suor do nosso trabalho, muitas das vezes nós achamos que é nosso, mas esquecemos de que tudo pertence a Deus. No decorrer dessa lição, né, desse trimestre que está se findando, nós temos percebido que a lição vem frisado muito em cima disso, né? E quando nós entendemos que tudo pertence a Deus, então isso se torna um privilégio para nós poder compartilhar. Aqui entra a questão das ofertas, das nossas, vamos supor, não ajuda, como posso dizer, mas eu posso dizer assim, a nossa contribuição para o crescimento da obra. Individualmente podemos falar assim, né? Aqui na nota da lição, ela vem trazendo um comentário muito interessante, que vem falando que as bênçãos que Deus concede a cada um de nós, ela é como se fossem consignadas, né? Nós temos que aproveitar essa oportunidade, porque é uma maneira que Deus está nos dando uma oportunidade de purificar o nosso caráter. Olha o que a nota diz aqui no segundo parágrafo. Diz assim, ó, na metade do segundo parágrafo: recebemos nossas bênçãos seculares em consignação para que demonstremos se somos merecedores de receber riquezas eternas. Se passamos no teste divino, então receberemos aquela possessão adquirida que deve ser nossa: glória, honra e imortalidade. Ou seja, para nós hoje acaba sendo um privilégio poder ter essa posse, mas também temos a responsabilidade de saber administrar. Porque quando eu tomo como minha, eu faço o que eu bem quero, né? E usa de forma egoísta, né? Exato. Quando o egoísmo mora dentro do coração, aí isso se torna um pouco mais complicado para nós enxergar aquilo, o plano de Deus para nós através disso, né? Então, tudo que temos hoje pertence a Deus. Se você tem um bom emprego, por exemplo, quem que tocou no coração do patrão para te dar um bom emprego? Se você tem uma faculdade, se você é formado, quem que te deu saúde, quem que te deu sabedoria para você conseguir alcançar? Então, tudo pertence a Deus. Então, precisamos reconhecer, né, que é uma oportunidade que Cristo nos dá para que possamos nos preparar para a vida eterna. Né, para tudo que nós recebermos no céu, a honra, imortalidade, que possamos nos preparar desde hoje, né, uma oportunidade que nós temos desde hoje. Exato. Interessante esse aspecto, né? A lição, como o irmão Tai Chuan mencionou, ao longo da lição a nossa atenção tem chamado para esse aspecto de que tudo pertence a Deus. E no dia a dia, muitas vezes, somos levados a esquecer isso, né? Às vezes o estudo, não, porque eu sou capaz, é porque eu sou esforçado. E tentamos atrair a glória que deveria ser devida, ou que é devida a Deus e deveria ser dada a Deus, tentamos atrair para nós. Sendo que toda a glória, toda a honra deve ser dada unicamente a Deus, que nos dá força, nos dá saúde, nos dá os recursos, né? Exatamente. Mas o egoísmo que está enraizado dentro do coração, às vezes tenta trazer apenas para benefício próprio. Mas como bem ressaltado, Deus dá a oportunidade. E de que forma nós estamos utilizando isso, queridos internautas? De que forma nós temos agido no dia a dia? Será que a forma como nós temos gastado o intelecto,
a saúde, o tempo, os recursos financeiros têm sido para a honra e glória de Deus, para extirpar o pecado do egoísmo de dentro de nós, ou têm sido exatamente utilizados para satisfazer, fortalecer, deixar cada vez mais forte o egoísmo, a vaidade, a autoconfiança? Coisas a avaliar, né? E que precisamos fazer, porque podemos estar num caminho que nos levará finalmente à perdição. E estar nesse caminho ou não é uma escolha que eu e você ainda temos a oportunidade de fazer. Exatamente. Muito bem, então o Criador, ele é dono de tudo. E demonstramos através de uma atitude voluntária de que realmente reconhecemos que ele é dono de tudo. É fácil falar, né? Eu reconheço que Deus é dono de tudo. Mas na hora de usar o recurso, fazemos somente para atender o nosso egoísmo. Na hora de gastar o nosso tempo, trabalho missionário, não, trabalho tanto durante a semana, sábado eu quero era descansar, não tenho tempo para isso não. E aí, Deus é dono de tudo? Talvez nossas palavras até digam isso, mas nossas ações estão dizendo o quê? Vamos ao segundo tópico da nossa lição. Ofertas de gratidão, voluntárias e pela culpa. O que a Bíblia nos ensina sobre doar? Aqui entra aquele ponto que o irmão acabou de comentar, né? Um exemplo muito grande aqui é Davi. Sim. Davi, nesse salmo, eu gosto muito desse salmo, inclusive nos cultos de quarta-feira, é um dos salmos que eu leio, né? Como forma de gratidão. Porque Davi, ele entendeu de uma maneira prática que tudo pertence a Deus. E agora, como ele sabia que tudo pertence a Deus, na sua vida, ele poderia fazer de tudo, que mesmo assim, fazendo tudo que fosse possível a ele fazer, ele não chegaria no mínimo, que, vamos por assim, comparando com as bênçãos que ele recebe de Deus. Então ele disse: que darei eu ao Senhor, né? Por todos os benefícios que ele me tem feito. Às vezes, nós até falamos como Davi, só que Davi, ele demonstrou, a gente viu na lição, se não me engano, no sábado retrasado, né? Na construção do templo, Sim. a quantidade de materiais que ele doou dos seus próprios recursos, né? E a gente percebeu o altruísmo dele. Sim. Agora, muitas das vezes, nós podemos até pensar, podemos até falar que reconhecemos isso, mas de que forma nós estamos reconhecendo isso na prática, né? Às vezes não é só em palavras, as nossas expressões, como diz aqui na nota, né? Aqui no meio do segundo parágrafo, fala assim que devemos reconhecer-lhe a bondade não apenas expressando nossa gratidão em palavras, mas, tal como Jacó, mediante donativos e ofertas à sua causa. Então, através dos nossos donativos, das nossas ofertas, da nossa maneira de contribuir com a igreja, com a obra, isso vem provando quem nós somos. Quem, vamos dizer assim, nós acreditamos. Então, é uma maneira de nós identificar até nós mesmos, né? Aquele raio-x que a gente precisa ver. É aquilo que eu mencionei no texto inspirado do início da lição, né? Como se fosse um termômetro. Exatamente. Então, porque as nossas palavras não medem exatamente quem nós somos, ou não manifestam exatamente quem nós somos. Porque, como se dizia do papel, né? Papel aceita qualquer coisa. E palavras são ditas conforme a necessidade do momento. Muitas pessoas agem dessa forma. Exatamente. E elas nem sempre expressam a verdade daquilo que está dentro do coração. A verdade daquilo que está dentro do coração só se revela de fato através das nossas atitudes. O filho chega para o pai e diz assim: pai, eu te amo. Ah, que bom, meu filho, fico muito feliz que você me ama. Mas surge uma necessidade onde o pai precisa de um auxílio e o pai fala: filho, eu preciso da sua ajuda aqui. Ah, pai, não quero não, eu estou fazendo outra coisa. Ou seja, as palavras que diziam pai, eu te amo, não tinham uma correspondência tão profunda, porque no momento que o pai precisou, o filho Exatamente. Se esquivou de estar na presença do pai, de colaborar com seu pai. É essa a relação que existe aqui. Então, a nossa liberalidade, a nossa
apresentação de ofertas, né? Aqui já começa a mencionar, de donativos, isso sim revela ou é uma materialização daquilo que de repente estamos falando. Materialização de que sentido? De fato, reconheço que Deus é o dono de tudo. Portanto, aqui está o meu reconhecimento material disso, né? Uma concretização daquilo que está na minha mente. Isso é muito sério, porque Jesus disse, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, em teu nome até fizemos muita coisa. Mas o que Jesus dirá para eles? Apartai-vos de mim. Quem herdará o reino de Deus? Aqueles que realmente arregaçavam as mangas, faziam algo em nome de Cristo, doavam de seus recursos e assim por diante. Exatamente. Então é isso que a Bíblia ensina sobre doar. Agora a pergunta B. Por que Ezequias viu uma necessidade de reforma em Judá? E de que forma também de que reforma também precisamos hoje? Muito bem, Ezequias, ele percebeu, assim que ele assumiu o reinado, ele percebeu que os seus pais haviam abandonado tudo aquilo que o Senhor gostaria que fosse levado adiante. Sim. E ele viu que tanto o santuário estava profanado, estava praticamente fechado, não havia ali os trabalhos, né, religiosos. Então Ezequias aqui vem trazendo que ele fez uma reforma, né? Ele fez uma reforma e levou o povo a entender a negligência que eles estavam executando, que eles estavam trazendo ali, a negligência que estavam cometendo. Então, imediatamente, ele reuniu o povo e ali ele ergueu novamente o altar verdadeiro, né? E fez aquela reforma. E muitas pessoas participaram ali com louvores, com ofertas, com sacrifícios, né? E ali vem falando aqui na nota, né? No texto, que em torno de 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes que foram consagrados ali para os sacrifícios, né? Podemos entender que existia um problema sério. Por quê? Como vamos por assim, a cerimônia religiosa havia parado, não tinha também condições financeiras. Então, para ele conseguir agora conciliar tudo, ele tinha que colocar a mão na massa, ele tinha que abrir espaço para que o povo pudesse voltar agora com a sua responsabilidade diante de Deus. Ou seja, as pessoas viviam como se não tivesse que prestar conta um dia. Então, através deste ato, Ezequias fez o povo reconhecer que Deus é dono de tudo. Que ele não ia forçar ninguém a chegar lá e levar a oferta. Ele não ia pegar o cordeirinho, colocar na mão das famílias que estavam precisando para a pessoa levar. Mas que eles tinham que fazer isso, eles tinham que reconhecer isso, que um dia eles tinham que prestar conta diante de Deus. E agora Ezequias, ele foi na frente, né? E ele deu o primeiro passo. E nós vemos aqui que depois disso, as ofertas começou a voltar, né? E pôde ser consertado ali, então, aquilo que estava com problema, aquilo que estava errado. Então, através desse ato de Ezequias, ele conseguiu colocar em ordem, né? Tudo aquilo que estava de uma forma quebrada. E agora, aplicando para nós hoje também, nós podemos até pensar que indo na igreja, doando a nossa oferta, já é o suficiente, né? Mas, irmãos, será que é suficiente? Eu estava analisando esses dias e estava estudando, né? Eu lembro que na minha Bíblia eu sempre guardo, eu devo ter umas 10 notas mais ou menos. Aquelas notas de R$1. Não sei se o irmão lembra daquela nota. Era verdinha, né? Isso. E geralmente, quando o diácono passava colhendo a oferta, o que mais dava era aquela nota. A gente sempre separa um mínimo para poder levar e oferecer a Deus, para consagrar a Deus, né? E às vezes nós, da mesma forma como o povo de Israel estava derrubando ali, nós também deixamos de reconhecer o poder de Deus, a manutenção em nossas vidas que Deus executa, quando nós, através do egoísmo, deixamos de levar aquilo que pertence a Deus, né? Então, as nossas ofertas devem ser proporcional. Por exemplo, se eu ganho um salário mínimo, eu tenho que separar
uma oferta que seja proporcional ao que eu ganho. Se eu ganho, por exemplo, 3, 4, 5, 10 salários mínimos, então eu tenho que separar também uma oferta proporcional àquilo que eu ganho, em reconhecimento às bênçãos do nosso Pai Celestial. Então isso é muito importante, né? Essa reforma que precisamos fazer hoje também, individual, podemos aplicar assim, né? Cada um reflita individualmente sobre essa possibilidade de você fazer um concerto com Deus, não porque a igreja precisa, porque de fato a igreja precisa, mas não que a gente vai, que a igreja vai te pedir esse dinheiro. Não, mas é um compromisso que você faça com Deus. Independente de quem estiver administrando, faça um compromisso com Deus, que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar de uma forma para outra, né? A gente vai ver no decorrer da lição qual era a porcentagem, né, que o povo de Israel, que os israelitas, eles devolviam. E as bênçãos eram proporcional àqueles donativos, as contribuições que eles mandavam. Eu queria só trazer um pensamento da nota aqui que eu achei bem interessante, onde menciona assim, olha, levem ofertas pela culpa, de ações de graças e voluntárias, humilhem o coração diante do Senhor e Ele estará sempre disposto a receber e perdoar. Então, às vezes nós passamos experiências na vida e as ofertas, elas servem também como uma manifestação da nossa gratidão em vista de reconhecimento da proteção, do cuidado de Deus em relação a essas experiências que passamos. Às vezes fazemos um aniversário, daí investimos às vezes bastante dinheiro para fazer uma festa. Exatamente. E ao Senhor o que é dado, o que é dedicado como gratidão pelo benefício de alcançarmos mais um ano de vida. Às vezes passamos por uma experiência de livramento e contamos e falamos e tal, foi maravilhoso, que Deus esteve comigo. Mas e a oferta de agradecimento por isso? E assim por diante, né? Existem diversas situações que podem acontecer ao longo da nossa vida que deveríamos manifestar a nossa gratidão ao Senhor por esses fatos, pelas bênçãos recebidas nestas circunstâncias, que deveriam ser manifestadas através de uma oferta. E o que temos feito? Provavelmente temos sido negligentes nesse ponto. Mas Deus nos ajude para que nós não venhamos a cometer esse equívoco. Até o início da nota, do primeiro parágrafo da nota, faz menção, né? Muitos cometem esse erro. Seu coração egoísta não devolve aquilo que é devido, nem sobem às conferências anuais levando ofertas voluntárias de ações de graças e pela culpa, etc, etc. Queridos irmãos, precisamos estar atentos. O irmão Taishon já adiantou um ponto que tem mais à frente também, eu vou ainda falar novamente aqui. As bênçãos, elas são proporcionais à nossa liberalidade. Na verdade, lições anteriores já abordaram sobre isso, essa também vai continuar falando. Como tem sido o nosso coração diante de Deus, né? Vamos refletir sobre isso. Então, ofertas de gratidão, voluntárias e pela culpa. São ofertas ou situações que nós passamos no dia a dia e que devemos manifestar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento diante de Deus, sim, através de uma oferta e não apenas por palavras. Palavras são importantes, mas as ações de ofertas também são necessárias conforme apresentadas na palavra do Senhor. Vamos ao terceiro tópico, generosidade levítica. Perguntar, como Deus combinou o dever e a bênção? Qual é o dever e qual é a bênção e como isto está combinado aqui na ordem de Deus? Muito bem. Às vezes nós podemos até pensar que o simples fato de eu estar levando uma oferta talvez um pouco mais generosa, pode ser que falte. E a gente corre o risco de pensar dessa forma, né? Mas aquele que doa com liberalidade, a palavra de Deus aqui, ela é bem clara, né? Olha o que diz aqui em Provérbios. Ainda que se lhe acrescente mais, alguns há que espalham, e ainda se lhe acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Aí no versículo 25, alma generosa engordará, e o que rega também será regado. Ou seja, é uma forma que Deus encontrou para ajudar aqueles que estão em necessidade também. Isso, vamos por assim, as nossas ofertas,
mas também a nossa forma de ser altruísta com os colegas, com as pessoas, com o nosso próximo também, né? Você ajuda o próximo, mas aquela ajuda que você dá é Deus cuidando do servo, Deus cuidando dos pobres, mas a bênção também volta para você. Ou seja, você é abençoado em doar, porque você está abençoando uma pessoa, você está compartilhando uma bênção que Deus proporcionou a você e agora levando para outra também. E você também é recebido o retorno, né? Você passa a ter um retorno dessas bênçãos. E, na verdade, aqui a nota vem falando que isso tem acontecido em muitas gerações. Aqui vem falando assim, ó, sempre que o povo de Deus, no último parágrafo, sempre que o povo de Deus, em qualquer época da história, praticava com alegria e disposição o plano divino de beneficência sistemática em donativos e ofertas, cumpria a promessa permanente de que a prosperidade deve acompanhar todos os seus empreendimentos na proporção em que obedece aos requisitos do Senhor, né? Então, essas bênçãos também, ela vem de volta, assim como nós abençoamos outros através das nossas ofertas, dos nossos donativos, da nossa generosidade, isso também volta para nós. E vem de uma forma proporcional, né? Se eu ajudo pouco, se eu compareço na igreja, vamos dizer assim, diante de Deus, não vou usar o nome igreja, mas vamos supor assim, eu vou à igreja para mim ter um encontro com Deus. E se eu vou com as mãos vazias, a proporção das bênçãos é também da mesma forma. Então, é uma forma de nós identificarmos se nós, de fato, estamos reconhecendo o poder, a grandiosidade de nosso Deus. Isso, quando eu vou de mãos vazias, isso prova que, de fato, eu não reconheço que Ele mantém todas as coisas, que Ele é dono, que Ele é quem me dá vida, quem me dá saúde, quem me dá o meu trabalho. Então, é uma forma também de nós nos identificarmos também através desse sistema, né? Isso. Então, doar, compartilhar, ser generoso para com o próximo, esse é o dever que o Senhor nos dá, né? Exatamente. E, como já foi mencionado, inclusive, na lição de hoje, o fato de darmos, compartilharmos, tirarmos daquilo que temos para dar a outros ou para a causa de Deus, para a pregação do Evangelho, poderia nos levar ao entendimento de que ficaremos com menos. No entanto, conforme mencionado pelo irmão Taichuan, Deus, ele nos abençoa, né? De uma forma assim, sem medida. Sem medida. Sem medida. Mais vale 90%, ou no caso aqui tirando até menos, né? Mais vale 80 e alguma coisa, ou 70 e alguma coisa por cento do recurso que nós recebemos com a bênção de Deus, do que 100% sem a bênção de Deus. 100% sem a bênção de Deus não alcança os resultados que 70% ou 80% com as bênçãos de Deus alcançam. Exatamente. A matemática não explica, porque isso não é matemática, isso é processo de relacionamento com Deus. Matemática não alcança isso. Deus é que abençoa, né? Exatamente. Vamos à pergunta B. Ao fazer promessas e votos envolvendo dinheiro, o que nunca devemos esquecer? Aqui entra um ponto muito importante também, porque muitos de nós podemos até fazer votos e quando nós estamos em uma situação bem delicada, a única pessoa que nós vamos lembrar é de Deus. E quando nós recebemos aquilo que Deus proporciona a nós para nos livrar de determinada situação, às vezes aquela promessa que a gente faz fica para trás, né? Fica no esquecimento. Mas a nota que vem falando, o texto vem falando, né, que é melhor você não votar, se for o caso, né, do que votar e não cumprir. A nota vem trazendo que o desejo de Deus era que todos considerassem esse dever como se fosse algo que Ele mesmo implantou, vamos dizer assim, né? Da mesma forma, por exemplo, que eu devo a uma pessoa, ao mercado ou qualquer... Vamos supor que eu faça uma conta no cartão de crédito. Aquilo ali vai ficar... Se eu não pagar, eu vou ter que pagar uns juros abusivos. Então, vamos supor assim, eu fico muito preocupado
para poder pagar aquela fatura. Agora, quando eu faço um voto diante de Deus, às vezes a gente não tem a mesma preocupação que eu teria caso tivesse que pagar uma fatura, que tivesse que correr juros, caso não desse para pagar. Então, o plano de Deus é que nós revemos esse conceito nosso, né? Porque às vezes nós deixamos Deus em último lugar, né? Às vezes não, quase sempre, né? Porque nesse pensamento nós temos nos afastado muito. E a palavra de Deus fala que através desses atos nós estamos correndo grande risco de quebrar até a própria lei de Deus. Porque nós estaríamos roubando a Deus, né? Roubando de que forma? Aquilo que pertence a Ele. A nota que diz assim, ó. Pois devemos... Aqui no finalzinho do primeiro parágrafo. Pois devemos nos reunir para prestar contas perante um tribunal onde nada além da veracidade e integridade passará no teste. Então, às vezes nós achamos que não vamos ter que prestar conta. Mas a nossa, vamos por assim, a oportunidade que Deus te dá para administrar, Deus vai cobrar um dia. Um dia teremos que prestar conta de tudo isso. E o que temos feito com aquilo que Deus confiou a nós, né? Então, hoje nós temos essa grande oportunidade de colocar o nosso tesouro lá em cima. E ali vai estar o nosso coração também. Porque se o nosso tesouro estiver lá, o nosso coração com certeza vai estar lá também. Então, hoje nós temos essa grande oportunidade de tirar esse raio-x de nós mesmos para poder colocar em prática em nossas vidas, né? Às vezes nós somos fiéis no dízimos. No dízimo, nota 10, nota 1000, vamos dizer assim. Mas e nos outros quesitos? Quando um pobre precisa de você, quando a igreja precisa de você para um determinado projeto, um projeto missionário que envolve alguns gastos, como que nós estamos lidando com essa situação? Então, se a gente for analisar, né, aqui na nota ainda fala que o povo de Israel não era só os dízimos que era requerido deles, né? Era também boa parte de ofertas, de o segundo dízimo, e ali a terça parte, né, do salário deles eram destinado para o serviço religioso. A nota da pergunta anterior faz menção, né? Alguns conscienciosos devolviam ao Senhor cerca de 1/3 de toda a renda em benefício dos interesses religiosos e dos pobres. Exatamente. Então, esses recursos devem ser encaminhados para o seu destinatário correto, né? Porque às vezes, como o irmão disse no início, né? A gente vai numa pizzaria ou vamos a qualquer outro lugar e ali o nosso dinheirinho vai embora. E às vezes para comprar um folheto missionário para poder entregar. Às vezes até a lição da escola sabatina, né? Exatamente. A gente acha super caro. Agora está chegando o período de nós fazermos assinatura, né? Ou já estamos, né? Na verdade já estamos passando. Exatamente, já estamos no finalzinho. E você já fez o seu pedido? Então é uma forma de nós investirmos de uma forma religiosa para o nosso lar, né? O crescimento espiritual. Então Deus nos dá a oportunidade hoje. A primeira parágrafo da nota, se não me engano, aliás, o primeiro tópico dessa lição veio falando que é uma forma que Deus nos dá, é uma oportunidade que Deus nos dá para exercitar, né? Para nos preparar para o reino eterno. Então, como nós estamos nos preparando dessa forma, né? Exatamente. Então, grandes reflexões aqui apresentadas pelo nosso irmão em relação a este ponto e outros, né? Nós precisamos, de fato, viver, irmãos. O irmão Taishuan tocou num ponto em relação ao investimento espiritual e mencionou-se a lição. Às vezes até compramos para nós também, né? Mas e para o nosso filho? Seja ele pequenininho, seja ele um adolescente. Temos lições para todas as faixas etárias. Mas você tem investido nele? Fazendo conferência recentemente num determinado lugar, mencionei, argumentei com a igreja da seguinte forma: às vezes o pai, ele gasta alguns milhares de reais num celular para dar para o filho, alguns milhares de reais para comprar um videogame para dar para o filho. Daí quando vem o período da assinatura da lição das crianças, ele fala: ah não, é muito caro, nossa, a igreja está explorando. Mas e o investimento que você fez no videogame, que sequer vai contribuir para a salvação do seu filho, mas você fez e não achou caro? Agora, no estudo da lição, em ter um material que vai ajudar o seu filho a entender melhor a palavra de Deus, contribuir para que ele alcance a vida eterna, aí murmuramos.
Que lógica é essa? Precisamos refletir. Onde está o nosso coração? Vamos ao quarto tópico da lição, segundo dízimo. Na economia hebraica, qual era o segundo dízimo e a que propósito servia? Muito bem, aqui lá no povo de Israel, como já foi explicado, não era só os dízimos que serviriam para o sustento dos levitas, né? Que cuidavam ali do santuário. Mas também era requerido um segundo dízimo. E esse segundo dízimo, aqui a nota, ela deixa bem clara, né? Nas primeiras linhas aqui, ó. Exigia-se um segundo dízimo de toda a renda, visando promover a reunião do povo para o serviço religioso, bem como para atender também os pobres. Ou seja, então esse segundo dízimo era para unir mais o povo. Por exemplo, existiam ali os pobres, as viúvas, aquelas mulheres que tinham seus maridos mortos. Era a cultura do povo de Israel que as mulheres não trabalhassem no duro, vamos dizer assim, no trabalho pesado, como os homens, né? E geralmente quando o esposo faltava, essas mulheres passavam grandes dificuldades. Elas precisavam muito da ajuda, do reconhecimento do povo. Então esse segundo dízimo era de uma forma para ajudar essas pessoas também a se manterem, né? Tinha um fundo para isso, e esse fundo era bem administrado, e as pessoas poderiam agora também participar deste ato, né? De contribuir também com a obra. Agora, aplicando para nós hoje também, quando nós devolvemos o segundo dízimo, esse segundo dízimo, você, como sacerdote do lar, você pode administrar, você não precisa nem de levar até o tesoureiro. Você separa um segundo dízimo e você administra na sua própria casa para os bens religiosos. Ou seja, chegou o momento de fazer a assinatura da lição. Você usa o recurso desse fundo. Tem uma conferência, tem um retiro jovem. Leva os seus filhos, porque às vezes nós estamos desprevenidos. Mas você tendo um fundo religioso, você consegue agora administrar de uma forma muito mais fácil. Chega uma pessoa necessitada na sua casa, você não tem de onde tirar. Às vezes você fica desprevenido, mas você pode usar esse recurso para ajudar aquelas pessoas também. Então é uma forma que Deus ajuda-nos a enxergarmos também o próximo, né? E também a nós mesmos, né? Sim. Agora, olhando para nós, irmão Luzilei, vamos supor assim, está dentro de nós o egoísmo, infelizmente. Como disse Davi, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, o apóstolo Paulo fala que nós temos que lutar, é uma luta constante, a carne contra o espírito. Eu ter vontade, como o irmão mencionou ali, a questão do videogame, do celular, e a lição, quando chega o momento a gente acha caro, vamos por assim, isso todos nós podemos ter esse pensamento. Mas a lição ela vem com o intuito de nos abrir nossos olhos, né? Quem somos nós para jogar pedra? Porque nós também somos assim. Sim. Né? O egoísmo mora dentro do nosso coração, mas Deus dá a oportunidade a todos de abrir os olhos. E essa lição, eu tenho certeza, irmãos, que ela veio com esse propósito. O propósito de nos preparar para a volta de Jesus. Jesus está voltando. E um dos pontos que talvez nós estejamos menos preparados é nessa questão. Em abandonar o egoísmo. Agora, como que eu faço para abandonar esse egoísmo? Aí eu preciso de muita oração. Nós precisamos de estar conectados com Jesus, conectados com Deus, para que Ele possa nos transformar, né? Porque dependemos diariamente de estar conectados com Ele para que essa transformação ocorra em nossas vidas. E assim, nós conseguiremos alcançar esta perfeição, né? E poder executar aquilo que Deus deseja em nossas vidas. Então isso é muito importante, né? Nós reconhecemos isso, o poder de Deus, mas que nós também somos frágeis, somos miseráveis, pecadores, que dependemos totalmente da graça de Cristo, né? E só Jesus para fazer essa transformação em nós. Mudar essa veste suja, nossa própria justiça, para colocar o manto da justiça de Cristo, né? Isso é importante. Muito bem. Às vezes, quando se fala em segundo dízimo, quando aparece a palavra dízimo, nós tendemos a imaginar que a sua função, o seu destino é semelhante ao primeiro.
Mas aqui ficou bem claro, né, que conforme bem explicado pelo irmão, que a finalidade é diferente. Então, o primeiro dízimo que nós estudamos na lição da semana passada, a finalidade era o sustento dos levitas, o sacerdócio. Isso inalterado. Agora, o segundo dízimo, este que o irmão Taichung acabou de explicar, então a palavra dízimo era só porque é uma determinação de porcentagem, né? O que é dízimo? É uma parte em 10 ou a 10ª parte, 10% de algo. Então, aqui se faz referência de uma oferta de 10% também, que é administrado pelo próprio doador para fins, utilizando o termo mencionado aqui na nota, caritativos e assistenciais, e também para a promoção de serviços religiosos, inclusive daqueles que nós participamos. Por exemplo, Montaixão mencionou sobre retiro de carnaval, né? Ou não apenas de carnaval, mas retiros, conferências, etc. Daqui a alguns anos nós teremos a Conferência Geral, uma festividade mundial que empolga pelo menos muitos dos irmãos, que acontecerá, se não me equivoco, na Colômbia. Não é tão distante daqui. Talvez alguém pense, poxa, eu gostaria tanto de ir, mas vai demorar tanto tempo. Este fundo, através do segundo dízimo, com ele é possível fazer essa preparação para você ir ou para enviar alguém que você queira que vá e assim por diante. Então, são essas as finalidades para o uso do segundo dízimo. Mas vamos à pergunta B. Como o segundo dízimo abençoava o doador num sentido espiritual e de que modo também pode ser uma bênção hoje? Isso. Então, esse segundo dízimo, diante do povo de Israel, eles tinham uma bênção muito grande. E se você analisar hoje, aqui em São Paulo existem muitos judeus ainda, né? E quando você olha para essas pessoas, eles são prósperos, eles são abençoados até hoje. Por quê? Porque eles são fiéis nessa questão. Às vezes nós somos tentados a pensar que quando nós doamos, quando nós dedicamos essa parte para a religião, para o serviço religioso, nós podemos cair na tentação de pensar que vai faltar. Ah, não vai caber no meu orçamento se eu tirar 20% e ainda mais as ofertas. É claro que tem que fazer uma programação. Deus vai te abençoar e você vai conseguir se reorganizar para que isso aconteça. Vamos por assim. E aqui na nota vem falando que esse processo no povo de Israel era um processo adaptado a eliminar todo o egoísmo mesquinho e cultivar tanto a generosidade quanto a nobreza de caráter. Então, ele tinha esta função de eliminar o egoísmo e também cultivar aqui na nossa vida, né, o ato de generosidade, o ato também de enobrecer o nosso caráter. E Deus também nos dá essa oportunidade hoje, né? Assim como deu para o povo de Israel, e nós temos hoje o exemplo, né? Ele também dá a nós essa grande oportunidade. Muito bem. Bem, queridos, nós temos visto nessa lição diversos ensinamentos relacionados à oferta, relacionados aqui de uma forma bem específica, porque a oferta não existe um percentual, né? Oferta é oferta, você dá segundo você deseja. Agora, quando existe uma definição dízimo, então já determinou um percentual para a mesma. Mas existe uma coisa que aqui vem falando sobre a gratidão e tal que devemos dar, e muitas vezes nós podemos dar isso, devolver a Deus esses recursos, mas aquilo que nos move a fazer anula completamente aquilo que nós damos. E é isso que nós vamos ver nesse último tópico. Doando com a intenção correta. Qual é a intenção pela qual eu estou doando? Segundo o dízimo, oferta de gratidão, oferta por isso, por aquilo outro. Qual é a intenção? Qual é a minha motivação? Já não é a primeira lição que vem que nos coloca contra a parede para pensarmos qual é a nossa motivação. E esta novamente vai tocar nesse ponto. Pergunta A. O que devemos entender ao doar a causa de Deus? E como podemos determinar o montante das primícias e de outras ofertas? Isso. Aqui nós podemos voltar lá no início, né? O que nós devemos
entender, quando doamos a Deus, que tudo pertence a Ele, quando nós analisamos de uma forma mais ampla. E como podemos determinar o montante das primícias e de outras ofertas? Como eu já até mencionei, né? Às vezes uma pergunta ela vai trazendo comentário para responder a outras também. Sim. E às vezes, Deus ele não vai chegar aqui para mim, vai colocar a mão na minha carteira e vai pegar a melhor oferta, vai colocar na minha mão e falar, eu preciso disso aqui, me ajuda com isso daqui. É claro que Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele não está aqui para olhar para você o quanto que você vai doar. Mas Ele sabe exatamente aquilo que nós carecemos. Quando eu dou, por exemplo, uma oferta generosa, mas só porque tem um colega que eu quero impressionar, porque o tesoureiro é amigo e ele passa lá e se eu não der aquela oferta ele vai ficar chateado. Deus, ele não vai tocar no seu coração, colocar a mão no seu dinheiro e falar assim, toma aqui. Mas o motivo que deve levar a gente a ofertar é o amor que Deus tem demonstrado por nós. A gratidão por tudo que Ele tem feito. Isso deve ser o principal objetivo, né? Ofertar como forma de agradecer aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. E, na verdade, quando nós estamos consagrando, podemos dizer consagrar, né? Esta oferta ao Senhor, a sua vida vai mudar de uma forma que você nem vai compreender e de uma forma também imperceptível, né? Você vai estar de uma forma melhor, você vai estar conseguindo receber as bênçãos de Deus sem você notar que seria por causa disso. Então, as bênçãos de Deus, ela vem. Aqui no último parágrafo da nota, ela fala assim, ó, as contribuições exigidas dos hebreus para fins religiosos e beneficentes abrangiam 1/4 da renda. É de se esperar que uma taxa tão pesada sobre os recursos do povo os levasse à pobreza. Mas, muito pelo contrário, a fiel obediência a esses regulamentos era uma das condições para a prosperidade deles. Ou seja, quando você mas quando você consagra uma oferta ao Senhor, uma oferta generosa ao Senhor, é uma forma de Deus também estar te abençoando. Só um exemplo, às vezes você está ali com R$100 na sua carteira. Aí você pode pensar, poxa, ainda falta uma semana para completar a semana, para completar um mês. E eu só tenho esse dinheiro. Se eu der os R$100, eu vou ficar desprevenido para um determinado imprevisto que possa acontecer. Mas se você ali confia em Deus e entrega, como a gente vai ver acho que já passou, né, da viúva, aquela viúva que entregou tudo que ela tinha, Deus não deixou aquela viúva morrer de fome. Ela entregou tudo o que tinha, mas Deus proporcionalmente vai derramar as bênçãos sobre nós. Então, quando nós confiamos em Deus e reconhecemos que Ele é tudo, então esses motivos são essenciais, né? Não que eu vou levar uma oferta para mostrar para alguém. Aí essa oferta, às vezes, não pode passar do teto, né? Eu posso dar uma oferta bem generosa, mas o motivo que levei a doar aquela oferta, a dedicar aquela oferta, é egoísta. E essa oferta não passa do teto. Então, precisamos reconhecer isso, né? E entender que, de fato, Deus, Ele olha o nosso coração, né? Ele sabe exatamente aquilo que nós necessitamos e por isso que nós também temos que examinar, porque nós corremos o risco de ser tentado dessa forma também. Muito bem. Então precisamos estar atentos, né? O que está nos motivando? Exatamente. Quais são as intenções do nosso coração? Queremos... existem vários pontos, né? O irmão Taishuan mencionou. Às vezes a pessoa quer apenas se aparecer. E às vezes não é nem se aparecer, ele só não quer ser constrangido. Exatamente. Só para não ser constrangido, eu vou dar um X aqui. Ou, de repente, eles querem apenas barganhar com Deus, para depois poder orar, Senhor, eu devolvo os meus dízimos e olha só essa situação que estou passando, etc. São motivações não corretas, né? Exatamente. São motivações erradas. Mas que nós possamos ter a motivação correta conforme aqui apresentado. Agora, última pergunta da lição. Que atitude o Senhor deseja que cada um de nós manifeste ao doar? Então, praticamente a mesma resposta, né? Um motivo de alegria, um motivo de agradecimento,
de gratidão diante de nós, né? diante de Deus. Uhum. E achei interessante o texto de Coríntios, que o apóstolo Paulo, ele disse, né? Ele diz assim, ó, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, isso também é uma forma que nos leva a enxergarmos aquilo que Deus deseja, né? Uhum. Quando eu quero doar uma oferta bem generosa, mas com motivos egoístas, então isso acaba sendo prejudicial. Mas também, aqui vem falando que quando eu levo uma oferta generosa com motivos corretos, essas ofertas podem produzir bênçãos proporcionais àquelas ofertas que você levou. Então isso é muito importante, né? Agora um ponto interessante que eu quero frisar também aqui com os irmãos é que Deus, como diz aqui na nota, né? Ele não precisa do nosso dinheiro. O fato de eu estar indo levar uma oferta a Deus, dedicar essa oferta a Deus, é uma prova de que eu reconheço Ele na minha vida. A manutenção dele na minha vida. Então vamos por assim, quando eu levo esta oferta a Deus, é uma forma de eu reconhecer tudo que Ele faz por mim. Aí eu volto naquele texto que Davi disse, né? Que darei eu ao Senhor? Eu posso dar o meu salário do ano inteiro, que eu não pagaria as bênçãos de Deus por um dia. Uhum. O simples fato de eu estar respirando. Quantas pessoas precisam de balões de oxigênio para poder sobreviver? E nós estamos aqui sobrevivendo, respirando gratuitamente, sem nenhuma dificuldade. Quando a gente compara isso, eu lembro que na época do Covid, né, quando estava bem agressiva, lá na cidade da minha esposa, em Manaus, Amazonas, faltou oxigênio, né? E ali as pessoas, tinha muitos empresários que davam muito dinheiro por um balão de oxigênio. E não encontrava. E nós aqui temos a oportunidade de respirar sem ter que pagar nada. Então, o salário de um ano inteiro de trabalho ainda seria pouco se eu for comparar o que Deus faz por mim. E às vezes, quando eu vou dedicar uma oferta ao Senhor, eu levo uma nota de R$1, que não existe mais, né? Agora eu levo o mínimo. Então, irmãos, é uma maneira de nós identificar dentro de nós. Irmão, eu falo isso não é para criticar cada um de vocês que estão ouvindo, porque isso acontece conosco. Nós somos humanos e Satanás, ele trabalha com isso. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Ele sabe que o tempo dele está curto. E se ele conseguir levar o povo a nutrir o egoísmo em seu coração, ele sabe que é mais difícil de Deus trabalhar. Então, quando nós permitimos, como a lição disse, né, é uma forma que Deus nos dá, oportunidade que Deus nos dá para nos preparar para a sua volta. Então, que nós possamos executar, né, que nós possamos aproveitar essa oportunidade de executar esses planos que Deus tem realizado em nossas vidas. É nosso objetivo nessa noite, né? E essas lições, ela tem uma mensagem muito importante para cada um de nós, de uma forma individual, né? Amém. Muito obrigado, irmão Taishuan. Que Deus continue lhe abençoando. Esteja sempre disposto a compartilhar ensinamentos tão importantes para o povo de Deus, não apenas para o povo de Deus, mas para aqueles também que estão lá fora no mundo necessitando conhecer mais da palavra de Deus. Muito obrigado. Amém. Bem, queridos internautas, que lição maravilhosa, novamente puxando a nossa orelha, chamando-nos a atenção para diversos aspectos importantes, os quais nós precisamos crescer, melhorar. E sendo uma lição que abordou aspectos financeiros, novamente nós queremos frisar, ressaltar as necessidades aqui da TV Conectados com Deus. Vocês sabem, nós temos apelado aí ao longo dos últimos meses acerca das necessidades que temos de recursos para a subsistência, para a manutenção, para o desenvolvimento desse ministério, que com a graça de Deus tem alcançado milhares e milhares de pessoas todos os dias. Mas esse ministério pode estar com os dias contados, exatamente por falta de recursos. E você, nós podemos juntar as forças para prover meios pelos quais esse ministério possa subsistir.
Então, queridos irmãos, queridos internautas, colabore conosco. Separe, de repente você pode definir aí, eu vou doar 1% da minha renda, vou doar 2% da minha renda, 3%, não sei, você pode definir uma parte do valor daquilo que você, de repente, colocaria ali do segundo dízimo é 10%, então uma parte dele vou dedicar para que a obra de Deus seja promovida também através do ministério do Conectados com Deus. Esses recursos farão toda a diferença para que esse ministério continue, ok? E que possamos nós nos unirmos de fato em favor do mesmo. Bem, vamos nesse instante agradecer a Deus pela lição que acabamos de estudar e também vamos nos lembrar de todos aqueles que durante as transmissões sempre pedem orações, sempre pedem que apresentemos os seus casos diante do trono da graça. Oremos. Soberano Deus, Criador do céu e da terra, estamos, Senhor, mais uma vez aqui em Tua presença para te agradecer, Senhor, por esta lição que tem nos enviado, a fim de nos preparar, Senhor, para a Tua breve volta. Queremos também te agradecer pelo imenso sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário em prol de nossa salvação, Senhor. Queremos te pedir as Tuas bênçãos sobre cada internauta, sobre cada um de nossos irmãos que estão participando deste programa. Esteja conosco e nos ajude, Senhor, para que possamos ser transformados por Ti. Ajude-nos para que possamos permitir que o Senhor faça um trabalho em nossos corações, nos preparando assim para a Tua breve volta, ó Pai. Queremos te pedir uma bênção especial sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Esteja conosco para que nestes últimos dias possamos, Senhor, ser uma luz e brilhar para que outras pessoas também possam ver Cristo através de nossas ações, de nossos atos. Queremos te pedir também, Senhor, para que nos ajude a tirar o egoísmo de nossos corações e vivermos de uma forma generosos com o nosso aspecto religioso, Pai, tanto em nosso lar como também na igreja, a fim de que a Tua obra possa prosperar. Esteja conosco. São bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Teu amado Filho Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Muito bem, queridos internautas, assim nós estamos chegando ao final de mais um programa Lição Interativa. Eu quero novamente agradecer, irmão Taishuan, por ter aceitado o convite e ter estado conosco nessa transmissão aqui do programa Lição Interativa. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, né? Sempre um privilégio poder participar deste programa. Sou bem tímido diante das câmeras, gaguejei um pouquinho, mas eu tenho certeza que Deus ele capacita, né? E vai nos dando a oportunidade para a gente estar cada dia mais desenvolvendo. E essa é uma oportunidade que eu tenho também de estar aqui para me desenvolver. Eu que agradeço a oportunidade. Quem não é tímido diante das câmeras, né? Uns só se acostumam mais, de repente, por estarem mais expostos, como é o meu caso, né? Mas, enfim, louvado seja Deus, a mensagem foi transmitida e muito enriquecedora para todos que estamos ou que puderam acompanhar aqui os comentários que foram apresentados no decorrer da lição. Louvado seja Deus. E muito obrigado você, internauta, porque sem você não existiria a razão de existir esse programa. Muito obrigado por você estar conosco, acompanhando o programa Lição Interativa. Que a graça e a paz de Deus permaneçam em vosso coração. E se você quiser, você já pode acompanhar a programação que está acontecendo no canal TV Conectados com Deus, a programação ou a festa de formatura dos alunos da Escola Missionária, que acontecerão esta noite, de sexta-feira, e também no sábado pela manhã, toda a programação sendo transmitida a partir do Auditório da Páscoa, em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. E também no sábado à tarde, programação e o encerramento no domingo. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro.